Olá, queridos irmãos, que a paz e a graça esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra de Deus. Jesus vê nossa fé. Com certeza, Ele vê nossa fé mesmo. Vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Como Jesus vê nossa fé, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco. Te agradecemos também pelo dia que o Senhor nos deu e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor derramou em nossas casas no dia de hoje. Graças te damos, Senhor, pela tua paciência conosco. Perdão pelos nossos pecados, afasta o inimigo dos nossos caminhos, proteja meus irmãos e internautas onde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Obrigado, não só por tudo isso, mas por o Senhor nos amar tanto, tanto, que entregou teu Filho amado a nós, deu como presente para nós. Obrigado, meu querido Jesus, nosso Deus. Nós te agradecemos nesse estudo que vamos fazer agora. Jesus, o Senhor, vê a nossa fé. Amém. Em nome de Jesus, amém. Jesus vê nossa fé. Queridos, amados, queridas irmãs, Jesus conhece todas as coisas. Compare como Jesus descreve ou descreveu a fé dos seus discípulos. Jesus fez um teste grande com seus discípulos. Jesus, aqui em Marcos capítulo 4, versículo 40, aqui a Bíblia fala assim, ó, Jesus, então lhe disse, por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Deus, nosso Jesus, chamando nossa atenção. Como a fé daquela mulher, nós podemos ver de Mateus 15, 21 a 28. Como que se mostra uma fé dessa? Mateus 15, versículo 21 a 28. Meus irmãos, veja também Marcos que Jesus Cristo repreendeu os discípulos por falta de fé. Agora, Jesus elogiou a mulher cananeia em Mateus 15, 21 a 28. Aqui o elogio para uma mulher pagã, uma cananeia. Vamos ler aqui Mateus capítulo 15. Já estamos aqui mesmo, né? Só voltar um pouquinho a Bíblia para trás. Você já acha o capítulo 15 de Mateus, já achei aqui, tá? Nós estamos vendo em Marcos. Vamos ler o versículo 21, tá? Ao 28. Tá? Tá escrito assim, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Meu irmão, você vai ver um grande exemplo aqui na Bíblia. Você vai ver um grande exemplo. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, chamava Senhor, filho de Davi. Ela começou a chamar, a gritar, Senhor, filho de Davi. Ela estava gritando, exclamando, clamando. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. Jesus, calado estava, calado ficou. Continuou andando. E ela gritando atrás, clamando. Aí dá só uma olhada o que aconteceu. E os seus discípulos aproximaram-se, rogando-lhe, despede-a,
pois vem clamando atrás de nós, vem gritando aí atrás de nós essa mulher. Manda ela embora. Uma cananeia, que não era da turma deles. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram maravilhados. Falou, ela não é da casa de Israel mesmo. É uma cananeia. Né? É uma pagã. Quando ela clamou a Jesus, ele não disse uma palavra, ficou em silêncio ali. Você pode pensar, Jesus foi rude, muito frio com ela. Não, meus amados, não foi não. Jesus estava testando seus discípulos no amor, na conversão deles. Qual seria a reação deles? Jesus queria ver. E a reação deles foi dizendo para ele, manda ele embora, só vive gritando atrás de nós. E quando Jesus pronuncia isso daqui, quando Jesus pronuncia, meu irmão, essas palavras aqui, ele, porém, ele respondeu, né? E os discípulos, aproximando, rogaram, despede, pois vem clamando, gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eles ficaram maravilhados. Falou, então manda ele embora agora. Agora ele vai mandar embora. Queridos, será que alguém que vem até Jesus, ele lança fora? Manda jogar fora? Será que é assim? Com certeza não, queridos. Tá? Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Isso que Jesus disse na Bíblia. Cheia na palavra que saiu da boca de Jesus, tá? Essa palavra que saiu da boca de Jesus, nós devemos se encher dela e também crer na palavra de Jesus, tá? Porque ele é o mesmo ontem e hoje e sempre, queridos. E eternamente. Deus não muda. Tá? Ele não muda. Mas no verso 24, vamos ler aqui na Bíblia. Mas Jesus respondeu, não fui eu que vim aqui, eu vim aqui só para a casa de Israel. Eles, porém, veio e o adorou dizendo, Senhor, desculpa, ela, porém, não desistiu, essa mulher. Ela veio, porém, e diz, Senhor, socorre-me, me ajuda. Então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. O Senhor está certo. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Meu querido irmão, essa palavra que essa mulher respondeu ao Senhor, ela exaltou ele nas mais altas alturas do céu. Ela falou assim, pois eu vim me humilhar ao Senhor. O Senhor é meu Senhor. E o Senhor pode me ajudar. Essas palavras delas quis dizer isso para ele. Os cachorrinhos também, Senhor, come das migalhas do seu Senhor que cai da mesa. Nossa! Olha, queridos, eu já chorei hoje lendo isso daqui. Como ela se humilhou, como ela foi lá no chão.
como ela virou um tapete para pisar em cima. Se ela pudesse, ela virava um tapete e falava, pode passar por cima de mim, Senhor, para não sujar seus pés. Queridos, não é fácil. Então ele disse, Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Sabe o que Jesus disse para ela? Uma cananeia? Faça do jeito que você quiser. Você quer ela curada? Então ela já está curada. Irmãos, quando ela clamou a Jesus e ele não disse nenhuma palavra, foi para testar os seus discípulos. Foi para testar os seus discípulos. Jesus ainda disse, né? Aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Os discípulos ficaram ali no verso 24, quando ele falou, ficaram radiantes com a resposta de Jesus. No verso 24 aqui, ó. Mas Jesus respondeu, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí que eles ficaram maravilhados mesmo. Com a resposta de Jesus. Pensaram, foi bem no olho dela, bem feito. Essa pagã, essa mulher pagã. Ele respondeu uma resposta que ela merecia, bem feito. Queridos, diante daquelas palavras duras que Jesus falou, essa mulher cananeia veio e sabe o que diz a Bíblia? Adorou ele. Adorou. Essa mulher aqui, você continuando lendo aqui, essa mulher adorou ele. Adorou ele. Meu irmão, nós, mesmo que às vezes não compreendemos a resposta de Jesus e que não venha para nós a resposta dele imediato, nós temos que adorar ele. Tá? Queridos, diante daquelas palavras duras, ela correu em cima de Jesus, adorou a ele e suplicou a ele. A própria Bíblia fala que ela se humilhou, né? Você lendo, você vê que ela se humilhou, né? Essa mulher cananeia veio e adorou a Jesus, mas Jesus não estava dando uma resposta dele a ela. Mas ele estava dando uma resposta de acordo com os discípulos que rejeitaram a mulher por ser uma cananeia. Agora, o que você faz na hora difícil, mesmo que você não se sinta, mesmo que você se sinta assim, ó, rejeitado por Deus, o que você faz nessas horas? Será que você faz que nem a mulher cananeia? Que quando Jesus deu duas respostas duras para ela, que os discípulos ficaram maravilhados, e ela continuou indo em cima dele? Chegar ao ponto de dizer para ele, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela se colocou como se fosse uma serva dele. E falou, me humilho, Senhor. O pouquinho que o Senhor me der, tá bom. As migalhinhas que o Senhor me der. Meus irmãos, o que você faz quando você
às vezes se sente rejeitado por Deus. O que você deve fazer? Adorar, como essa mulher fez? Jó é outro exemplo. Quando perdeu seus bens, seus filhos, tudo que ele tinha. Jó se lançou em terra e adorou a Deus mesmo assim. Queridos e queridas irmãs, o coração de Deus não suporta palavras de clamor. Ele não suporta ouvir um pedido de socorro e ficar sem fazer nada. Não. O coração de Deus não é assim, que nem o nosso às vezes. O coração de Deus é diferente do nosso. Ele não suporta ver você pedindo alguma coisa. E ele não poder fazer nada, ele faz sim, queridos. Ele faz no tempo certo. Você pede e às vezes não tem, Deus não é seu escravo para fazer a hora que você quer. O verso 26 aí, com resposta de Jesus, os discípulos ficaram mais radiantes ainda. O verso 26 aqui, ó. Você quer ver? Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Aí os discípulos ficaram maravilhados com essa resposta. Então vem a resposta dela. Ela, contudo, suplicou, se humilhou. E disse: sim, Senhor, eu concordo com o Senhor. Porém, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Não é fácil. Não é fácil. Os discípulos ficaram irradiantes quando Jesus falou isso no verso 26. Jesus falou ali para eles. Que estava desprezando aquela mulher, aquela cananeia. Essa mulher, mesmo sendo discriminada, ela não desistiu, meu irmão. Ela não desistiu. Que exemplo para nós, né? Quando você vê Lucas 7, do 1 ao 10, o que esse relato me ensina sobre a fé de Lucas? Abra sua Bíblia em Lucas. Vamos lá, Lucas. Lucas 7, já estamos aqui mesmo, pertinho. Lucas 7, 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigindo-se ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um cinturão, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que lhe viesse a curar o seu servo. Então, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, os servos suplicaram, dizendo: ele é digno de que ele faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Aqui era pelo interesse que ele estava querendo. Ele é digno. Veja a diferença da mulher cananeia. Ele é digno. Porque esse romano, esse chefe aí, ele mesmo bancou ali para fazer a sinagoga nossa. Então Jesus foi a eles, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda
com uma palavra e meu rapaz será curado. Aí isso que é fé. Ele falou, não precisa ser eu ir lá, senhor. Ele era um comandante da guarda romana, um centurião, um chefão, um cara que comandava tudo. A região toda era na mão dele. Então ele falou, se eu mandar esses caras para lá, ele vai. Se vier para cá, ele vem. Se eu mandar ele ficar aqui, eles ficam. Eu não sou digno que o senhor vá lá, não. Na minha casa, não. Mas eu tenho certeza, se eu disser uma palavra daqui, meu servo será curado. Meu irmão, isso foi uma fé muito grande. Que Jesus, respondendo, levantou e falou, nunca vi fé tão grande dentro de Israel igual a desse homem. Meu irmão, isso que é fé. Você está entendendo? Amados, Deus está sacudindo a igreja com essas histórias aqui. Queridos, aqui esse homem tinha, ajuntado financeiramente a fazer a sinagoga. Ajuntou dinheiro, pegou dinheiro para fazer a sinagoga. Então os discípulos queriam que Jesus tratasse ele diferente, tá? Como tratou a mulher de Cananeia. Tudo por interesse. Mas, queridos, ambos aqui não pertenciam ao povo de Deus. Os dois não pertenciam ao povo de Deus. Ela era uma cananeia e ele era romano. Mas, queridos, ambos aqui não pertenciam ao povo de Deus, mas Jesus encontrou uma fé incomum, impopular nesse homem. Foi como um romano, foi como uma cananeia que ele encontrou, uma fé impopular, incomum. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e não tem uma fé assim. Não crê em Deus ainda. Duvida ainda das coisas. E principalmente quando não recebe aquilo que pede. Amados, Deus está sacudindo a sua igreja, tá? Que se chama Laodiceia, nos últimos dias. Onde está a fé de Laodiceia? Hein, meu querido irmão? Que diz, rico sou, de nada tenho falta, tenho tudo, não preciso de nada. Onde está a fé dessa igreja aí? Mas Jesus responde, meu querido. Aí Jesus diz, tu nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado, provado no fogo, se vestir de vestes brancas. Colírios também para os seus olhos. Olha só. Jesus dá a resposta para a igreja de Laodiceia. E Jesus está querendo dizer para nós que essas pessoas que a gente acha que não está salva, que está em outras dominações, mas veja de onde veio a fé tão grande. De uma cananeia e de um romano. E os discípulos? Queridos, nós precisamos buscar em Jesus a mercadoria celestial. Essa mercadoria que ele falou aí. Compre de mim ouro refinado, vesturas brancas, colírio, para ungir teus olhos, para abrir teus olhos. Nós temos que buscar essa mercadoria celestial. Tá? Já em Marcos capítulo 9, vemos um pai que foi até Jesus para expulsar o demônio do seu filho,
quando você olha lá no em Marcos, tá? Marcos 9. Mas esse pai só conseguiu dizer, eu creio, Senhor. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, versículo 24. Ele só conseguiu dizer isso. Eu creio, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. E disse, eu creio. Mas tenho dúvidas. É isso que ele quis dizer. Ele foi rejeitado por Jesus. Não, queridos. Não foi rejeitado por Jesus quando você lê a Bíblia. Não foi. Você pode ter uma crença, né? Crer, mas uma crença vacilante. Às vezes você duvida também. Tem uma crença vacilante. Mesmo assim, você não é rejeitado por Deus, tá? Aqui mostra que não. Em Marcos mostra que não. Marcos capítulo 9, versículo 24. Ele falou, me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a ter fé. Ele tinha uma crença vacilante. Uma fé vacilante. Será que nós não temos assim às vezes? Deus sabe que nós cremos como um vacilo, com dúvidas. Deus sabe disso. Tá? Aqui, em cada uma dessas histórias, Jesus analisou e observou a fé das pessoas, até a falta de fé também. Analisou a fé das pessoas e a falta de fé. Tá? Mesmo assim, realizou milagres em razão dessa fé ou para fortalecer essa fé. Meu irmão, não espere entender para depois crer. Não espere entender para depois crer. Porque aí não haveria razão nenhuma para a fé. A fé é você crer naquilo que não entende. Isso é fé. É você crer naquilo que você não entende e não viu. Entendeu, meu querido irmão? Eu tenho muita saudade, meu irmão. Às vezes. Muita saudade. Às vezes não, sempre. Eu tenho muita saudade. Tenho muita saudade de um lugar que eu nunca fui lá. E você pode falar, mas como é que tem saudade de um lugar que nunca foi? Eu tenho saudade do céu, meu querido irmão. Como assim? Você nunca foi lá e tem saudade? Você nunca foi lá e tem saudade? Sim, meu irmão. Porque lá mora o meu pai. Lá mora o teu pai também. Como eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui. Porque eu sei que lá mora o meu pai. O teu também. E um dia eu espero estar lá. E vocês também. Lá é a casa do meu pai. É a casa do teu pai também. Meu irmão, fé é crer naquilo que você nunca viu. É você crer que ele existe, que ele está vivo, que ele vai voltar e vir nos buscar. Que exemplo dessa mulher cananeia. Que exemplo de Jó.
Que exemplo desse homem, seu filho estava possuído. Queridos, essa mulher cananeia, ela se jogou no chão como um tapete. Pode pisar por cima de mim, Senhor, para não sujar os seus pés. Porque os cachorrinhos também comem da migalha que cai do seu dono. Da mesa dele. Da mesa que cai do seu dono. Queridos, aquele foi forte demais. Tenho certeza que o coração de Jesus chorou muito ali na hora. Porque ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia. Foi um grande exemplo que ele deu ali, e essa mulher também, para aqueles discípulos. Só em Jesus ficar calado. Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão. Que o amor de Jesus esteja na sua vida. E amanhã nós continuamos. Hoje, Jesus vê nossa fé. Pode ter certeza que Ele vê mesmo. Onde você estiver. Fique com a paz do Senhor, que Ele tome conta de você. E até amanhã, meu querido irmão. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal.